Bom dia, professores. Aqui é a professora Graziela Alvarenga, sou técnica de formação aqui da EFAP. Gostaria de abrir a nossa formação de hoje. Estamos na transmissão de etapa e a nossa formadora de hoje é a professora Rosana. Bom dia, professora Rosana. Olá, pessoal. Bom dia, professora Grazi. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de quinta-feira, 9 de setembro, né? O tempo passa muito rápido. Em mais um programa de recuperação e aprofundamento. Dê licença, eu vou colocar aqui a nossa tela para dar início aos trabalhos de hoje. A nossa manhã de estudos, né? Como eu gosto sempre de falar. Então, espero que todos vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos, né, a esse nossa manhã de estudos, nesse momento da etapa onde nós estamos aqui com os professores do sexto até o nono ano. Quem ainda não me conhece, eu sou a professora Rosana, professora de matemática, professora da rede, trabalhei com formação durante muito tempo também, nas diretorias de ensino, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui o link, que vocês têm aí no link de vocês para acessar, do material Aprender Sempre. Hoje, o nosso foco é olhar para a sequência de atividade 3, né, do volume 3. Nesse mesmo link, vocês podem encontrar outros materiais, né, que agregam a essa formação, que é o material do currículo em ação. Aqui a gente também tem o rol das habilidades essenciais dentro desse link, né, da Escola de Formação. Então, aí estão todos convidados a navegar e a estudar o material. Bom, os nossos objetivos da nossa manhã de hoje. Vocês lembram que a gente já vem conversando há bastante tempo sobre metodologias ativas, sempre pensando naquela lógica, né? O que eu posso aplicar com os meus alunos, né, com os estudantes, na sala de aula, né? Quais as metodologias que nos auxiliam na sala de aula, nesse momento onde estamos, né? Temos alunos presencialmente, ainda temos alunos remoto, né? Tudo que nós já passamos também, né? Nesse 1 ano e 5 meses, né? Então, nós estamos aqui estudando, não é que é para já chegar amanhã e a gente já aplicar essas metodologias. Nós estamos vendo possibilidades de metodologias para que sejam aplicadas, para que nos auxiliem, né, no nosso trabalho em sala de aula. Então, os nossos objetivos aqui é analisar e refletir sobre alguns pontos, né, brevemente, de duas estratégias hoje metodológicas que a gente vai conversar, que é a cultura maker e a gamificação, para um trabalho ativo e colaborativo. Nós vamos aqui também apresentar uma sugestão de trabalho de cultura maker para utilização em sala de aula, e a gente vai destacar, analisar e refletir sobre a sugestão dessa atividade que a gente propôs, com foco na matriz de referência do SAEB. Então, a gente vai olhar um pouquinho para a sugestão de atividade que a gente vai discutir aqui e olhar um pouquinho para os descritores do SAEB, como a gente pode estar fazendo essa relação, essa ponte. Nosso primeiro momento hoje da nossa formação é revisitar a estratégia do Design Thinking. Então, no dia 12, dia 26 de agosto, nós trabalhamos aqui com a sequência de atividade 2 do material Aprender Sempre. Nós estudamos essa sequência, e nessas duas datas nós olhamos para o Design Thinking, né? Então, vamos lembrar um pouquinho o que vem a ser o design, né? Quando os alunos são postos mediante a um problema ou vão discutir um problema, então tem a imersão, quando eles vão pesquisar sobre aquele problema, então eles vão em busca de solução para algum problema. Aí pesquisam, tem várias ideias, né? Aí eles se encontram com os colegas do grupo em sala de aula, e eles vão para a etapa de ideação, onde todos colocam as suas ideias, que eles fazem aquela tempestade, aquela chuva de ideias, o brainstorm, né? E eles, olha, eu vi dessa forma, eu vi esse conceito, eu acho que isso pode ser aplicado aqui, eu acho que a gente pode solucionar dessa forma. E quando eles fazem a prototipagem, bom, agora, diante todas essas ideias, quais, né, que nós vamos selecionar, nós vamos agrupar,
para resolver um problema, aquele problema que foi posto para a gente, ou que nós, alunos, elencamos, né, para resolver, né, sempre pensando na resolução de problemas. E aí eles vão para o desenvolvimento, onde colocar essa prototipagem, né, em ação, né? Então, eles vão testar o que eles trouxeram, as ideias, o que eles idealizaram, eles vão testar e vão, nessa testagem, né, com um público, com uma comunidade, eles vão falar, bom, então, deu certo, não deu certo, eles vão repensar novamente sobre essa resolução. Se deu tudo certo, tudo bem, então foi positivo aqui, positivo nesse ponto. Caso eles percebam que houve alguma coisa que não ocorreu, né, corretamente, de acordo, eles vão repensar esse projeto que eles fizeram. Então, aqui a gente trouxe um pouco do design como uma metodologia, para que a gente pudesse trabalhar em sala de aula. Metodologia, aquilo que a gente sempre fala, ela tem etapas. Agora, já bem de início, né, nós gostaríamos de perguntar para vocês, né, professores, né, nós estudamos já 3 estratégias nas nossas formações, né, nós falamos da sala de aula invertida, nós falamos do aprendizado entre os pares, que era o instruction, né, o peer instruction, e agora o design, e na última formação, design thinking, né, e a gente gostaria de perguntar para vocês agora, qual delas, né, dessas metodologias, vocês escolheriam para trabalhar em sala de aula e o porquê, né? Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Grazi, para que ela interaja e faça a nossa comunicação aí, né? Então, gostaria que vocês dessem aí a opinião de vocês, que vocês registrassem, que sempre o quanto é bacana a gente poder interagir com vocês. Grazi, a palavra aí é sua. Obrigada. Obrigada, Rosana. Estou só aguardando os professores comentarem aqui. Estou dando um passeio aqui por todas as séries, né, todos os anos, para ver se tem algum comentário. Já tem professor falando da sala de aula invertida. Deixa eu ver o que mais. O professor Valdir, né? Acho que ele está no 7º ano, ele está falando de fazer brainstorm com os alunos, que é bem interessante, eu também acho. Deixa eu ver. De maneira geral, os professores estão falando sobre o design thinking, sobre o uso de brainstorm. No 9º ano, a professora Rosélia comentou sobre sala de aula invertida. O professor João comentou o seguinte, que o aprendizado entre pares incentiva e traz crescimento intelectual. Concordo. Quando a gente faz o aprendizado entre pares, eles trocam informações, é realmente muito interessante. Professor Carlos também falando de sala de aula invertida. A professora Dalva, do 8º ano, ela disse que ela gosta de fazer laboratório rotacional. E também no 8º ano está aparecendo bastante sala de aula invertida. A professora Marli disse que todas as metodologias ativas são excelentes. Acho que as aulas dela ela deve variar bastante, né? E, de maneira geral, acho que é isso, Rosana. Eles estão comentando, está meio dividido entre aprendizado entre os pares, design thinking, sala de aula invertida. E eu confesso para você que é difícil resolver, porque decidir assim, porque acho que depende do momento, do assunto, né? Ok, Grazi, eu agradeço essa nossa conversa via você, né, com os professores. E a professora Marli falou que todos, né, que todas essas metodologias ela escolheria para trabalhar, né, consequentemente
porque a gente pode trazer os alunos, né, trabalhar em grupos, né, fazer todo um trabalho, desenvolver nos alunos as competências relacionadas ao colaborativismo, ao protagonismo, à autonomia, né, à criatividade. Então, todas essas metodologias que a gente vem discutindo, né, ela olha muito para isso, né, esse aluno autônomo, protagonista. O professor João falou que a aprendizagem entre os pares, né, que nós já estudamos aqui, o quanto ele incentiva os alunos a trabalharem em grupos. A professora Dalva fala em outra metodologia também, que a gente está usando bastante, que é a rotação por estações também, que a gente trabalha em grupo. A gente observa bastante aqui a sala de aula invertida, uma metodologia que a gente vem conversando há muito tempo, estudando há muito tempo, né? Então, a gente observa aqui que todas essas metodologias, né, elas levam um caminho que a nossa formação vem falando, né, desde o primeiro bimestre, né, trabalhar em grupo, né, a importância de trabalhar em grupo, seja ela pela sala de aula invertida, pelo aprendizado entre os pares, pelo design thinking, que o professor falou que faz o brainstorm, né, o quanto é importante fazer essa chuva de ideias com os estudantes, mediante um conteúdo que a gente está trabalhando. Então, essas metodologias, elas nos auxiliam a trazer aulas mais dinâmicas, né, para dentro da sala de aula, porque nós já percebemos, tanto presencialmente quanto remotamente, né, o que a gente percebe, o que a gente observa, né, os alunos, quando nós, professores, ficamos só falando, né, expondo, né, aquele conteúdo, a princípio até se interessam, mas depois vão se desmotivando, né? Então a gente fica pensando, por que os meninos estão tão desmotivados, né? Eu sei que tem N problemas, mas eu digo em relação à sala de aula. Então, essa nossa preocupação, esse processo que a gente vem já há muito tempo pensando, bom, quais as metodologias podem nos auxiliar, né? Nós trabalhamos muito há tempos atrás, eu particularmente trabalhei muito com jogos, né? Uma metodologia bacana, que hoje a gente vai falar um pouco de gamificação, que também me auxiliava, né, a desenvolver conteúdos, mas aí a gente vai chegar lá. Professores, muito agradecida pela atenção, né, pela colaboração de vocês, e aí vamos dar continuidade aqui. Bom, no dia 15 de julho, nós começamos falando sobre essas duas metodologias, que foi a sala de aula invertida e o Peer Instruction, olhando para a SA1 do material Aprender Sempre. Na SA2, que a gente trabalhou dia 12 de agosto e 26 de agosto, nós falamos sobre Design Thinking, e hoje, né, dia 9 de setembro, a gente vai falar um pouquinho, brevemente, de cultura maker e gamificação, e para a atividade 4, né, do volume 3, a gente vai falar sobre a aprendizagem baseada em projetos, tá? Nós vamos agora para o nosso segundo momento, que é falar dessas metodologias ativas, que é da cultura maker e gamificação. Aquilo que eu sempre reforço, nós estamos pensando metodologias para aplicar. Essas duas metodologias, possivelmente, vocês já apliquem há bastante tempo, né? Em sala de aula, que é a cultura maker e a gamificação, né? Então, possivelmente, essas duas metodologias, que a gente às vezes não chamava, não batizava de cultura maker e de gamificação, nós já utilizamos nas nossas aulas, né? Trabalhando em contextos matemáticos, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho dessa cultura maker e gamificação, olhando para a sua concepção, para o seu funcionamento, para as suas vantagens. Concepção, né? Eu gostaria que com essas duas culturas, né, eu tivesse um estudante engajado, né? Vivenciando as experiências postas, né, fazendo experimentações, né, e participando ativamente do processo do ensino e aprendizagem, né? O quanto é importante fazer esse movimento dentro das salas de aula, ou tanto presencialmente quanto virtualmente, remotamente, né? O quanto é importante. Como eu já sempre falo, esse processo é um processo lento, onde todos nós, né, estamos aprendendo
como fazer, tanto os estudantes quanto nós, professores, né? Nós estamos pensando formas, por isso estamos estudando essas metodologias, né? De como fazer esse movimento, né? Dentro das metodologias. Bom, a palavra maker, né? Vem do verbo em inglês make, que significa fazer, fazer com as mãos. Não precisamos pensar em laboratórios makers, né, que a gente às vezes vê por aí. A própria sala de aula é o nosso laboratório maker, né, que é o fazer com as mãos, né? E a gamificação vem do termo em inglês gamification, que significa adotar conceitos e jogos dentro do processo de aprendizagem, né? Eu particularmente, quando em sala de aula trazia ou jogos já prontos com uma certa intencionalidade, ou fazia com os estudantes, eles confeccionavam jogos. Muitos de vocês, às vezes falavam, Rosana, mas isso aí eu faço. Nós fazemos sim, já há bastante tempo. Só que com a inserção de toda essa tecnologia, a gente tem agora mais um fator que vem agregar, né? Que pode ser a construção de jogos via, né, digital, né? Então, a gente vai continuar aqui falando dessas duas culturas, né? O quanto é importante trazer para os estudantes essas duas metodologias, né? A cultura maker e a gamificação, porque ela possibilita mais um espaço para atividades significativas. Quando a gente trabalha com esse tipo de metodologia, as pesquisas nos mostram, né, e eu como professora também percebia bastante, o quanto era maior o envolvimento dos estudantes. Eu sempre pensava, sempre planejava, né, as atividades voltadas para o maker e para os jogos, eu sempre planejava com uma intencionalidade, né? E vocês fazem o mesmo, né? Quando eu penso nessas duas metodologias, né? Qual a intenção que eu tenho em trabalhar um determinado conteúdo matemático usando o maker e usando os games, os jogos, né? Eu vou falar um pouquinho da interdisciplinaridade, né? O quanto essas culturas também me proporcionam a interdisciplinaridade. Vamos pensar aqui, se eu quero construir um jardim, né? A proposta é construir um jardim. Mas um jardim, Rosana, quando eu construo, eu peço que os estudantes pensem num projeto da construção de um jardim, envolve matemática, envolve biologia, envolve uma série de outras áreas do conhecimento, né? Dentro de um projeto que eu faça. Então, o quanto isso é rico, né? O quanto isso é bacana para que a gente trabalhe a interdisciplinaridade. As vantagens da cultura maker e da gamificação, né? Análise e trabalho em equipe. Nós estamos falando desde o início das nossas formações, a importância desse trabalho em grupos, desse trabalho em equipe. A gente proporciona o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes, né, e a tomada de decisão, a argumentação e a comunicação, o quanto isso auxilia, né, a gente está falando aí nas competências, né, que tanto a BNCC nos traz, né, as competências básicas, essenciais que os estudantes têm que desenvolver, né, ao longo da sua trajetória na educação básica, a resolução de problemas e o protagonismo e a criatividade. Agora eu trago para vocês uma outra questão, a gente tinha pensado no Menti, mas a gente vai deixar no chat mesmo, e eu passo para a professora Grazi, que ela faça a nossa interlocução, se você já desenvolveu alguma atividade maker ou gamificada para com seus estudantes. Como foi essa experiência? Sim, desenvolvi, vamos pôr a maker. A experiência foi bacana por causa disso, tá? Então, eu gostaria que vocês colocassem no chat, eu passo a palavra para a professora Grazi, por favor, que faça essa interlocução nossa. Por favor, professora. Estou aqui olhando, Rosana, tem sempre uma demora, um delayzinho, né? Tem professores no 6º ano falando que estão sentindo saudades suas na Norte 2. E sobre atividade maker,
e gamificação. No 8º ano, a professora Mariana disse que fez, e que foi muito proveitosa, né? A professora Sandra também comentou que ela fez atividade maker com os estudantes dela, que a interação foi muito boa. A professora Dalva falou de uma plataforma que eu particularmente gosto muito, que é o Mangahite, né? O professor Wagner comentando sobre com folhas de papéis, dobras, dobraduras, né? E que isso foi muito interessante. Tem alguns professores comentando que nunca fizeram. No 9º ano, o professor Egídio está falando da gamificação, que é uma atividade muito produtiva, né? Sempre que a gente gamifica em sala de aula, eu concordo, é sempre muito produtivo, né? A professora Elizabeth disse que os alunos dela produziram coisas incríveis, que ela achou muito bom, e a professora Neuza fez o seguinte comentário: construir o tangram e fazer diferentes figuras, trabalhar o perímetro e conservar a área do quadrado. Deixa eu ver no 7º ano. No 7º ano também tem professores comentando que já usaram aplicativos de gamificação, outros dizendo que ainda não, mas que gostariam de experimentar. No 6º ano, tem a professora Maria falando de jogos pedagógicos e a professora Geni, eu sempre peço que os estudantes façam um jogo após os conceitos trabalhados. Tem sido muito gratificante. Na verdade, o que eu estou percebendo aqui, Rosana, no chat, é que os professores que nunca trabalharam demonstram assim uma certa vontade, um interesse, um pensamento de como eu vou trabalhar, o que eu posso fazer. E os que já trabalharam, né, em todos os anos aí dos anos fundamentais, eles estão comentando que foi muito proveitoso, tanto a atividade maker quanto a gamificação. E se eu posso dar minha opinião, eu simplesmente adoro. Eu acho que gamificar em sala de aula desafia os estudantes, né? E a atividade maker, ela faz eles mexerem com coisas diferentes, né? Eu mesma trabalhei com Arduino, então eu acho que eles ficam muito motivados, né? É isso. E, professores, muito obrigada pelas interações. Eu vou passar a palavra para a Rosana. Ok, muito agradecida, Grazi. Pessoal, muito agradecida mesmo pelas palavras. Bom, eu primeiro retribuo meu abraço ao pessoal do 6º ano aí, do pessoal que eu tenho um grande apreço, né? Que nós trabalhamos juntos, que me mandou um abraço também. E em relação aos demais professores, né, que colocaram, né, a Neuza, a todos vocês, o quanto é importante, né, levar essa cultura maker e essa gamificação para dentro das salas de aula, né? Então, isso incentiva os alunos, né, levando jogos pedagógicos. A professora falou do Tangram, que os alunos tenham a possibilidade de construir o Tangram, que eles tenham a possibilidade de construir jogos mediante a um conteúdo matemático que eu estou desenvolvendo, sempre colocando em grupo esses alunos, né, sempre fazendo discussões, eles participando, né, dessa construção desse conhecimento matemático que tanto a gente, né, pensa e planeja para os estudantes, tá? Vamos lá. Aqui, a gente vai para a nossa terceira etapa, que é apresentar uma sugestão maker, tá? Para a sala de aula, para dentro da sala de aula, tá? Nosso tempo é bem curto, então eu vou ser bem sucinta aí, né? Sempre pensando, né, nessa cultura maker, nessa gamificação, em mãos na massa mesmo, né? De estudantes engajados, que eles vivenciem, que eles experimentem, que eles participem, que eles observem, né? Observação é muito importante em todo esse processo, não só para os estudantes, para todos nós, né? O poder de observação é muito importante, tá? Aqui a gente traz alguns fatores, né, que contribuem aí para a cultura maker, né? Pensar numa narrativa que faça sentido ao conteúdo da aula,
dividir os estudantes em pequenos grupos, estipular regras é muito importante, dividir o conteúdo em fases. Em cada fase, olhar para cenários, para os desafios, possibilidades de escolhas, estímulos externos e internos para o aprendizado baseado em problemas, desenvolver tarefas, atividades com maior complexidade de resolução e ou propostas, possibilitar escolhas como criar avatares, ferramentas, opções de cenário, viabilizar a interação entre os grupos, incentivando o trabalho em equipe e a cooperação, o que amplia as competências socioemocionais de cada indivíduo, definir tempo de execução e cronograma, isso é importante, a jogabilidade, orientações em cada jogo ou fase para o projeto, e realizar sempre um feedback, pode ser interativo ou físico, tá? Nossa sugestão hoje do trabalho, eu também não vou me aprofundar muito, vocês têm todos esses PowerPoints disponibilizados dentro do Centro de Mídias da Escola de Formação. Então, aqui nosso problema aqui, a nossa sugestão é que nosso objetivo é construir possibilidades de caixas, né, de 1.000 ml, né, 1 litro de leite, com menor custo. Os alunos vão pensar nisso. Muitos de vocês tenho certeza que já fizeram isso, né? Que os alunos tinham que produzir algumas caixas com menor custo, que usasse uma quantidade menor de material, né? Então, quando eu proponho que os alunos façam isso, né, que ponham a mão na massa, que eles construam isso, então eles vão estar trabalhando volume, área, custos fixos, né? Mercado financeiro, tabelas, gráficos, vão estar trabalhando a geometria, né? O laboratório maker, que a gente fala tanto, é a própria sala de aula, ou um outro espaço da escola. Vai precisar de recursos básicos, né? Lápis, régua, borracha, né? Papel para modelagem, né? Eu divido os grupos sempre, né? Os próprios grupos se dividem de acordo com a minha intenção pedagógica enquanto professor, e o produto final eles vão entregar, né, modelos, né, dessas embalagens com um quadro de medidas, olhando para áreas e volumes, e o custo e a produção dessa caixa de leite. Então, a gente trouxe aqui, tem uma sugestão aqui, onde os alunos, ele traz uma caixa de leite de casa, ele desmonta essa caixa, ele observa como ela foi feita, né? Eles montam um quadro para anotar. Aqui a gente traz um quadro, altura, largura, profundidade, eles calculam área, volume, né? O quanto de material eles gastaram por metro, né? E o custo disso, né? Então, eles podem pensar em vários tipos de caixa, né? Que caibam 1.000 ml, né, 1 litro de leite, né? Isso eu tenho certeza que vários de vocês, professores que estão nos assistindo aqui, já o fizeram. Mas isso é a cultura maker, né? Sem eu precisar, como um professor colocou aqui, colocando os alunos em contato, né, com as cartolinas, eles vão construir, né? E eu desafio isso, e eu, como professor, fico só mediando, fico só observando, né? Então, aqui nós podemos levar para os alunos esta atividade. Pode ser desde o 6º ano até o 9º ano, né? Dependendo da complexidade, eu posso trabalhar com os estudantes desde o 6º ano ao 9º ano. Tudo depende do meu planejamento, né? Mediante a série que eu estou dando a aula, né? Desenvolvendo aquele objeto de conhecimento, que no caso aqui eu estou trabalhando com área, eu estou trabalhando volume, estou trabalhando com educação financeira, tá? Aqui eu trago para vocês um mascote no material que vocês têm até aqui embaixo, de formação de professores, que foi da recuperação de julho. Vocês têm lá dentro uma oficina, né? Vocês podem acessar, onde foi construído, com vários cubos, foi construído um mascotezinho, né? Então, vocês, se tiverem também, ou se já assistiram, então, aqui foi a construção de alguns, dessa oficina, para a construção de um mascote, que foi feito dentro dessa oficina e dentro desse material, dentro dessa formação de professores, que foi no dia 22 de julho, que foi uma formação de recuperação, tá bom? Então, fica aí também
que estão aqui refletindo sobre atividades que possam usar essa cultura maker, tá? Agora, o que a gente traz para vocês, respeitando o nosso tempo, né? Revisitar a atividade que a gente conversou agora com a matriz de referência do SAEB. No nosso último encontro, nós conversamos bastante sobre os descritores do SAEB. O que os descritores do SAEB, eles vão ao encontro, né, das habilidades essenciais que estão previstas no currículo, né, de São Paulo, né? Então, aqui hoje nós fizemos a discussão da cultura maker, e depois nós vamos ver um pouquinho na transmissão de ano e série, um pouquinho da gamificação, tá? Mas aqui de etapa a gente traz essa metodologia e o que ela está relacionada, esse conteúdo matemático, esse objeto de conhecimento, né, que a gente falou sobre volume, sobre área, o que ela está relacionada com a matriz de referência do SAEB. Nós sabemos que nós temos SAEB agora no final do ano e que vocês estão debruçados também estudando, né, com os vossos pares na escola, com os vossos gestores nas vossas escolas, né, que vocês estão estudando também essas habilidades que o SAEB ele traz, né, o quanto é importante a gente fazer essa relação do SAEB com a matriz de referência, né, que nós temos. Então, aqui, esse material que nós estamos discutindo, que foi essa proposta do projeto da Caixa de Leite, aqui nós temos duas habilidades em grandezas e medidas do 9º ano e do 3º ano do médio, que é resolver problema envolvendo noções de volume, e resolver problema envolvendo a área total e o volume de um prisma, né? De um sólido, um prisma, uma pirâmide, um cilindro, um cone, uma esfera. Então, aqui a gente pensa em relação a isso. Então, quando vocês estiverem fazendo o planejamento agora de vocês, em relação à sequência de atividade, né, que vocês vão desenvolver, né, com os estudantes que vocês estejam desenvolvendo, olhar, falar, as habilidades essenciais, elas não estão desatreladas aos descritores que o SAEB nos traz, né? Então, aqui a gente só faz uma ponte em relação a essas duas, as habilidades e aos descritores, tá bom, pessoal? Nós estamos aqui chegando já ao final, né, do nosso encontro, temos aí alguns minutinhos, e nós percebemos que nós podemos, de acordo com o que vocês nos trouxeram no chat, né, o quanto é importante a gente olhar para essas novas, não, né, para essas metodologias, porque essas metodologias, tanto da cultura maker, da gamificação, isso a gente já trabalha bastante. Sempre a gamificação, nós precisamos ter as intencionalidades, né? Eu trabalhei muito com jogos, não com jogos com a cultura digital, mas com jogos físicos, né, produzindo mesmo, né, o quanto eu percebia que os alunos eles se interessavam, que eles se envolviam. Na matemática também não é tudo que dá para trabalhar, né, que a gente consegue colocar numa gamificação, mas a gente tem agora, no contexto virtual, né, em aplicativos, muitas atividades que a gente pode adequar para os nossos alunos, ou os próprios alunos usarem esses aplicativos para montar as atividades e apresentar um para o outro. Isso a gente vai falar um pouquinho depois no ano em série, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E essa cultura maker, desde lá do pequenininho, quando o aluno está no 1º, 2º, 3º ano, que a professora pede que ele traga uma caixinha de pasta de dente, que ele abra aquela caixinha, eu já estou trazendo a cultura maker, né? Que ele faça o contorno dessa caixinha
num sulfite. Isso já é a cultura maker, que a gente às vezes pensa, mas cultura maker, né? Isso eu já estou fazendo. Quando a professora fala do Tangram na sala de aula, né, que ela nos trouxe aqui, quando o aluno vai fazendo, vai dobrando o quadrado para ter o Tangram, depois vai montando as pecinhas, vai analisando, isso é a cultura maker, né? E nós apresentamos uma sugestão da cultura, que foi da caixa de leite, que eu creio que vocês possam fazer, ou se já fizeram, né, não fizeram nesse ano, façam, né, trabalhem com os nossos estudantes, com os nossos alunos, e a gente destacou aqui, analisamos um pouco e refletimos sobre o quanto é importante olhar para os descritores do SAEB associados, né, às habilidades essenciais que estão postas no currículo. Aqui nós estamos, obrigada. Aqui nós colocamos os nossos momentos, né, de formativos. Vocês estão desde cedo hoje, né, reunidos na TPC da quinta-feira, né? Nós conversamos agora estudamos um pouquinho, né, sobre metodologia ativa, né, que é o nosso propósito, é estudar essas metodologias, não é para sair, como eu sempre falo, aplicando, fala de sala de aula invertida, falaram do peer instruction, falaram do design, falaram agora hoje, não, a gente está pedindo, a gente está conversando com vocês, dando ideias, né, plantando sementinhas. Bom, eu vou estudar um pouco dessa metodologia, eu vou trazer dentro do meu planejamento essa metodologia, não precisa ser para amanhã, né, eu posso pensar para um bimestre, eu posso pensar para um semestre, eu posso pensar para 15 dias, depende do meu planejamento. Depois, agora vocês estarão com o pessoal, com os professores, de sexto ao nono ano, né? Sexto ano, vocês têm o professor Marcelo, no sétimo a professora Mina, no oitavo terei o prazer de estar com vocês, no nono ano a professora Paula, né? Discorrendo um pouco, fazendo uma relação do material, das atividades do material, com a gamificação e a cultura maker. E um momento bem bacana, que a gente pensa em todo esse processo do nosso trabalho em grupo, tanto o grupo de sala de aula, quanto o nosso grupo de professores, nosso grupo de gestores, aquele meu grupo da minha escola, né, que cada escola tem a sua especificidade, né? Então, vamos nos debruçar, vamos aproveitar esse momento que temos para, com os nossos pares, estarmos juntos, né, para planejarmos. Sei que o momento ainda é delicado para todos, né? Ainda estamos nos adaptando a muitas coisas, estamos passando por processos de muitas adaptações, todos nós, todos, né? Nós estávamos de uma forma, entramos depois todo mundo remotamente, depois entra um pouco remoto, um pouco presencial, agora todos os professores na escola, alguns alunos, né, uma parte na escola, nós estamos todos nesse processo, mas nós precisamos fazer desse processo o melhor possível, que eu sei que é o que todos nós estamos fazendo. Então, bom trabalho nesse outro momento na escola, com os vossos, e aproveitem bastante. A avaliação de vocês é muito importante para nós, deixa aí os recados, eu sempre leio, a gente sai depois das formações, né, desses momentos de estudos, a gente sempre olha, as críticas são sempre construtivas, tá? Nós estamos juntos com todos vocês. Eu estou junto muito, porque é uma coisa que eu gosto muito de estudar junto com vocês, pena que eu não posso ouvi-los mais presencialmente, mas é muito importante esse nosso processo. Nós deixamos as nossas referências, aqui a gente tem uma série de livros que dão aporte à nossa discussão, ao nosso trabalho. Sei que alguns de vocês já têm esses livros, ou já ouviram alguma live da Lilian Bassi, eu gosto bastante, que fala sobre metodologias ativas. Alguns desses livros eu já fiz a leitura também, então fica aí os nossos referenciais para vocês. A gente tem bastante, tá? Eu gostei bastante Descubra 6 motivos para implementar a cultura maker. Se vocês tiverem a oportunidade, né, de fazer a leitura, eu gostei bastante, tá? Nós desejamos a todos vocês bons estudos e bom trabalho. Agradecemos a atenção e a participação de todos vocês. É um imenso prazer estar aqui nessa manhã, nas manhãs de cada 15 dias.
o meu coração sempre junto com vocês. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, é estudar para vocês e com vocês. Eu passo agora a palavra para a professora Grazi, que fez esse momento nosso, né? Vocês do chat, essa interação. Grazi, muito obrigada. Professores, sintam-se abraçados, se cuidem e um bom trabalho. Grazi, passo a palavra. Obrigada. Obrigada, Rosana. Os professores, de maneira geral, no chat, estão avaliando a nossa formação, né? A sua explicação como muito boa. O professor Carlos, do 9º ano, agradece aí pelas ideias de adaptações, né? Eu desejo a todos agora, continuem com a gente, uma excelente transmissão agora por ano, e agora, cada um para os seus canais, você vai para o 8º, eu vou para o 7º. Tenham todos um bom dia, e à tarde nós voltaremos. Até mais, professores.